sobre a glândula adrenal ou suprarrenal, importante destacar que o termo ante significa próximo renal dos rins ou suprarrenal, supra acima renal dos rins. Então, como nós temos um número par de rins, nós temos um número par de glândulas suprarrenais ou adrenais. Essas glândulas, elas podem ser subdivididas na região cortical e região medular, assim que a gente faz um corte histológico. Aqui nós conseguimos observar bem esse corte histológico, tá? Esse livro aqui é o livro do Junqueira, de histologia básica, e nós temos então a região mais externa, formada pela zona cortical, e a região mais interna, formada pela medula. A região do córtex da suprarrenal pode ainda ser subdividida em 3 camadas, porque repare que nesse corte histológico a gente consegue diferenciar claramente os tipos celulares dessas 3 camadas que compõem o córtex. Então, da sua região mais externa para a região mais interna, em direção à medula, nós temos a zona glomerular, responsável pela formação de mineralocorticoides, a zona fasciculada, que é a maior porção, repare, e responsável pela formação de glicocorticoides, e a zona reticulada, uma menor porção, já muito próximo da medula, responsável pela formação dos androgênios. Assim como nós temos a medula da adrenal, responsável pela produção de catecolaminas. Então, quando fazemos um estudo minucioso de cada uma dessas camadas, da região mais externa para a mais interna, nós temos aqui a cápsula e a primeira zona, chamada de zona glomerular, responsável pela formação de mineralocorticoides. Então, aqui na zona glomerular, responsável pela formação de mineralocorticoides, no ser humano principal é a aldosterona. Essa aldosterona, ela vai ser responsável por atuar nas células principais dos rins, localizados nos tubos distais e ducto coletor. Mas como isso acontece? Vamos entender. Para que ocorra um estímulo da produção e secreção da aldosterona, ou seja, de um mineralocorticoide produzido na zona glomerular do córtex da adrenal, nós precisamos de um estímulo. E que estímulo é esse? Qual é a situação fisiológica que promove a produção de aldosterona? O aumento da concentração de potássio. Então, quando nós temos o aumento da concentração de potássio no meio intracelular, nós temos um estímulo lá na zona glomerular para a produção de mineralocorticoides. Então, a zona glomerular, localizada no córtex da adrenal, como nós vimos anteriormente, vai ser responsável pela formação de aldosterona. Então, aumenta a concentração de aldosterona, que vai, por consequência, atuar nas células principais dos rins. E onde essas células estão localizadas? No túbulo distal e no ducto coletor dos rins. Essas células principais, então, dentro dessas células, nós vamos ter, através da entrada da aldosterona nessas células, o aumento da reabsorção de sódio. Por consequência, se eu reabsorvo sódio, eu reabsorvo água, porque a água, ela gosta de diluir. Ela vai seguir, né, o soluto. Então, eu reabsorvi sódio, por consequência, reabsorvi água e vou promover o aumento da secreção de potássio. Importante a gente pensar que nessas células nós temos, né, as bombas de sódio e potássio, que vão, então, também funcionar graças à entrada de aldosterona. Então, eu aumentei a secreção de potássio, ou seja, o meio intracelular, ele está menos concentrado de íons potássio, ocorre a sua diminuição. Essa própria diminuição causa, através do feedback negativo, o aumento da concentração de potássio para que esse processo ele sempre continue visando um equilíbrio osmótico. Mas será que existe também outro aspecto que estimule a produção de aldosterona? E a resposta é sim. Nós temos, além do aumento da concentração de potássio, a diminuição da pressão arterial como um estímulo para a produção de aldosterona. E como que isso acontece? Então, quando a nossa pressão arterial ela está muito diminuída, vai haver o estímulo da produção através da via sistema renina-angiotensina, que vai acontecer lá nos rins, certo? O que essa via SRA produz? Então, nós vamos ter a secreção de renina pelas células justaglomerulares dos rins. Essa secreção, por consequência, vai causar o aparecimento de angiotensinogênio produzido no fígado. O angiotensinogênio vai ser convertido em angiotensina 1 através da renina. A angiotensina 1 vai ser produzida em angiotensina 2 através de uma enzima chamada ECA.
E essa angiotensina 2, por consequência, vai causar a constrição da arteríola eferente lá nos túbulos renais, promovendo, portanto, um aumento da aldosterona. Esse aumento da aldosterona foi, então, produzida na zona glomerular, certo? No córtex das adrenais. Ela vai atuar nas células principais dos rins, promovendo, conforme nós vimos aqui em cima, o aumento da reabsorção de sódio, por consequência, a reabsorção de água, e o aumento da secreção de potássio, ou seja, eu vou diminuir a concentração desse íon no meio intracelular. Promovendo, então, a diminuição desse íon, eu tenho feedback negativo para depois aumentá-lo. Repara aqui que a via sistema renina-angiotensina trabalha de forma paralela com a concentração desse íon, certo? E quando nós temos a concentração elevada desse íon, nós chamamos de hipercalemia. E, por consequência, a diminuição desse íon de hipocalemia, tá? Então, esses dois processos, ou seja, da concentração de potássio e da via sistema renina-angiotensina, são estímulos para a liberação, secreção e produção da aldosterona pelo córtex da adrenal, especificamente na zona glomerular, que vai produzir mineralocorticoides, em específico a aldosterona.